Boa tarde a todos. A questão técnica parece que está superada. Nós pedimos as desculpas, porque mexendo com equipamento, isso sempre pode ocorrer. Mas hoje a Abrame inaugura o seu calendário com muita satisfação, tendo na nossa presença hoje o brigadeiro Jorge Godinho, presidente da Federação Espírita Brasileira, que está trazendo o tema sobre o doutor Bezerra de Menezes, e ele, tal como de outras oportunidades, sempre solícito, comparece ao tribunal aqui de Minas, a Abrame, Minas Gerais, para prestigiando, dilatar os nossos conhecimentos a respeito de um tema tão importante para todos nós, nos aproximando desse grande vulto da doutrina espírita, que foi o doutor Bezerra de Menezes. Desde já, ilustre expositor, nós agradecemos muito a presença do senhor aqui na Abrame, Minas Gerais, na certeza que o estudo da noite é aguardado com muita ansiedade por todos os componentes que estão hoje interligados conosco. Dando início, então, aos nossos trabalhos, eu gostaria de solicitar que todos elevassem o seu pensamento para que pudéssemos, então, fazer a nossa prece de abertura. Mestre amado, amigos espirituais, companheiros de jornada evolutiva, mas aqui estamos mais uma vez para podermos aproximarmos dos seus ensinamentos, do seu evangelho, da vivência daqueles que tanto exemplificaram com dignidade as tuas palavras, o seu evangelho em ação, mestre. Que possamos mirar nesses exemplos para que essa luz ilumine a nossa caminhada de acerto, para superarmos as dificuldades inerentes a esse processo nosso de crescimento, de avanço, de reforma íntima, mestre. Sabemos que o Senhor está conosco, por isso, esse caminho será sempre percorrido com muita segurança. Que o Senhor possa abençoar o nosso expositor, para que ele possa trazer a todos palavras que possam consolar a todos nós nessa nossa jornada. Que assim seja. Doutor Jorge, o senhor está com a palavra. Muito obrigado, Estevão, pela oportunidade. E o agradecimento à Abrame por nos conceder momentos como estes para que nós possamos relembrar o Dr. Bezerra de Menezes, os seus pensamentos, que sempre foram, para todos nós, pensamentos consoladores e orientadores. A nossa gratidão a Abrame e a todos que nos estão dando a oportunidade de nos assistirem. Nós desejamos votos de muita paz. O legado do pensamento do Dr. Bezerra, ele é muito precioso, tanto que é merecedor de ser relembrado e meditado, porque ele traduz orientações seguras, atualizadas, orientações amorosas, fraternas e sempre paternal, que é a sua característica. Mesmo após anos no plano espiritual, porque ele desencarnou no ano de 1900, no mês de junho, o Dr. Bezerra ele permanece vivo, cada vez mais atuante, presente, sendo respeitado, admirado por todos que tomamos conhecimento das suas mensagens. Ele é tão atuante, a sua presença entre nós, que comentamos sobre ele como se ele estivesse entre nós, os encarnados. A realidade é que, de fato, ele está entre nós, porque está sempre nos esclarecendo, nos orientando, como um espírito espírita, conforme ele, muitas das vezes,
denomina-se, como também àqueles que com ele trabalham. Então, vamos fazer algumas reflexões sobre alguns trechos que nós selecionamos dos seus escritos enquanto encarnado, para que nós possamos, assim, entender o seu pensamento após ele ter aderido à doutrina espírita. Ele aderiu à doutrina espírita no ano de 1873, quando, no Grupo Confúcio, um dos seus componentes, à época, a doutrina espírita se encontrava na língua materna, ou seja, no francês, e, àquela época, um dos pertencentes ao Grupo Confúcio, ele se empenhou em fazer as traduções das primeiras obras da codificação. E, a partir de então, ele resolveu entregar, na primeira edição do livro, um exemplar a um cidadão conhecido no meio, vamos dizer, não só carioca, à época do Rio de Janeiro, mas na sociedade brasileira, porque ele tinha sido médico, católico, um militar, um político, e tinha o seu nome reconhecido e respeitado pela sociedade. E é assim que nós vamos encontrar, naquele ano, este amigo entregando a ele um exemplar do Livro dos Espíritos, na sua primeira edição em português. E ele, naquele momento, recebe, porque havia uma dedicatória, e ele nos fala, isso está registrado em Reformador, que ele tinha um hábito de todas as vezes que se dirigia do centro da cidade à sua casa, que era em São Cristóvão, e era um percurso que demorava em torno de 1h30, 2 horas, ele sempre ia lendo alguma coisa. Mas naquele dia, ele não tinha nada à mão, exceto o livro a que recebeu. Ao abri-lo, ele observa tratar-se de uma filosofia espiritualista. E ele, como era conhecedor de todas as filosofias, ele, observando, disse: eu não conheço esta filosofia e também não iria para o inferno se eu a lesse, porque ficaria até estranho eu conhecer todas as filosofias até então e desconhecê-la. E assim ele começa a ler, durante o percurso, o Livro dos Espíritos. E ele vai, a cada momento, à proporção que ia lendo, ele ia chegando a uma conclusão, porque tudo que ele estava observando no livro, para ele, na sua intimidade, não havia nada de novo. Entretanto, era tudo novo, porque ele desconhecia a obra, desconhecia o livro. E assim ele foi lendo, chegando à conclusão no final, como ele bem diz, que parece que ele já tinha nascido espírita, ou seja, parece que ele já era um espírita de nascimento, porque toda aquela filosofia, toda aquela lógica que ali foi colocada, não havia para ele algo que fosse desconhecido. Isto fez com que, a partir de então, ele fosse um adepto da doutrina espírita e um defensor. E é a partir de então que ele começa a escrever de forma anônima nos periódicos da época. O País, que era o mais divulgado à época, com o pseudônimo de Max. E, a partir de então, seus escritos eram muito bem lidos, porque eles traziam no seu bojo estas observações, não só as questões filosóficas, mas também com a visão do espírito imortal. E nós pensamos alguns dos seus escritos enquanto encarnado já adepto à doutrina espírita. E ele nos dizia, lá no ano de 1890, que a união faz a força, precisamente porque ela nasce dela o emprego dos esforços que cada um deve empreender. Com quanto mais razão devem os espíritas unir-se quando precisam de forças para resistir os inimigos da terra e os inimigos do espaço.
Estas informações ele assim o faz já com a visão da união, da unificação, e verificando a necessidade dos espíritas se unirem para que possa, desta forma, já cumprir aquela mensagem, porque ele escreveu isso no ano de 1890, e no ano de 1889, ele tomou conhecimento da mensagem póstuma do codificador Allan Kardec, que nela veio chamar os espíritas a 3 pontos importantes: ao estudo, à caridade e à unificação. E é naquele mesmo ano que ele é convidado a ser presidente da Federação. E começa, então, a colocar em prática aquilo que ele, de Kardec, fazer com que os espíritas pudessem, através da união e da unificação, trabalharem de forma organizada neste desiderato de levar a humanidade ao Evangelho de Jesus. Ele fez todos os intentos possíveis naquele ano, mas lembremos que 1889 foi o ano da proclamação da República. E no final do ano, com a proclamação da República, todo o ordenamento jurídico do país, a situação toda mudou, e ele veio entregar a presidência da Federação naquele ano, porque ele estava acometido de muitos trabalhos. E, desta forma, ele só veio assumir pela segunda vez no ano de 1895, até o ano de 1900, quando ele veio a desencarnar. Mas nós observamos que, durante este período, os seus escritos expressavam o seu pensamento. E o pensamento já da união, da unificação, ele já exarava nesses escritos, convocando os espíritas a este intento. E dizia ele que da união era que resultaria a uniformidade do trabalho distribuído regularmente pelos grupos e pelos indivíduos, segundo as aptidões e disposições morais, naturalmente, de cada indivíduo ou de cada grupo. E ele ainda complementava dizendo que da união é que resultará o apoio mútuo, quer no sentido do socorro caridoso, quando há necessidade do apoio ao outro através da solidariedade, ou quer nos dos recursos para que a obra de propaganda ela aconteça, ou seja, da divulgação. E ele diz que da união, em suma, é que nascerá o método, sem o qual todo esforço humano ele é perdido e toda vontade ela se torna estéril nesse propósito. E ele veio dizer-nos ainda naquele mesmo ano de que os espíritas brasileiros têm uma missão, porque essa missão foi dita pelo mestre, o mestre ele se referindo a Kardec. E para desempenhá-la, é essencial que os espíritas comecem por se organizar. Organização baseada na união, na essência e na forma. Lembremos que o movimento espírita, ao iniciar no país, quando chegaram as obras da codificação, ele foi um movimento desorganizado, porque os grupos, as pessoas que começavam a estudar a doutrina espírita, começavam, então, a colocar as suas opiniões e as discussões a respeito, até a época, a questão de que é uma ciência, não é uma ciência, é uma religião, não é uma religião, e criou-se, naquele momento, questões e questiúnculas que não deveriam existir, até pelas nossas imperfeições. Daí, a própria mensagem póstuma do codificador, ela aconteceu no ano de 1889 para chamar os espíritas. Na realidade, foi um puxão de orelha. Quem tiver o desejo de conhecê-la, esta mensagem ela se encontra no livro A Prece, da editora FEB, aonde temos logo no início 2 mensagens póstumas do codificador. Uma, esta a qual nós estamos nos referindo, aonde ele vem chamar os espíritas a estes 3 aspectos do estudo da caridade e da unificação, e a outra falando sobre obsessão, porque naquela época um dos médiuns do grupo Confúcio,
estava sendo assediado pelo processo obsessivo e ele vem trazer muitos esclarecimentos a respeito. Então, ele se refere aos espíritas, dizendo que os espíritas brasileiros têm esta missão e, para realizá-lo, precisa se organizar para que possa, através da união, na sua essência e na sua forma, cumprir esse desiderato. Porque nós podemos fazer a divulgação do Evangelho de duas maneiras, desorganizada ou organizada. É ingenuidade raciocinar um projeto do Cristo de cristianizar a humanidade, onde ele conta com a participação daqueles que se compromissaram com ele para que na encarnação pudesse assim ajudá-lo, mesmo contando com as nossas imperfeições, nesse processo que começa pela autoiluminação nossa. No momento que nós nos autoiluminamos, por fazermos parte da humanidade da Terra, naturalmente nós já estamos ajudando neste processo de cristianizar a humanidade, porque fazemos parte dela. E então podemos realizar e achar de forma ingênua que um projeto desta natureza poderia ser realizado de maneira desorganizada. E assim não é. Daí os espíritas terem se organizado para poder, e este era o propósito iniciado por ele, que veio ter a sua culminância no ano de 1949, quando os espíritas, já amadurecidos sobre este aspecto, criaram ou se juntaram e fizeram aquele encontro, que é a grande conferência do Rio de Janeiro, no dia 5 de outubro de 1949, com a culminância de uma ata que foi denominada Pacto Áureo por Luiz de Vasconcelos. Então, o pensamento do Dr. Bezerra, ele ia expressando nesse sentido da união, da unificação. Mas ele relata também, nos seus escritos, já no ano de 1892, de que o espiritismo era para ele uma ciência, cujos postulados são demonstrados tão perfeitamente como se demonstra o peso de um corpo. Observe essa expressão. Ele escreveu dizendo que o espiritismo é para mim uma ciência, cujos postulados são demonstrados tão perfeitamente como se demonstra o peso de um corpo. Naturalmente, uma ciência nova que nos traz uma fé raciocinada nos possibilita ter esta característica que ele expressa da sua lógica, da forma como demonstra, porque o espírita nós acreditamos justamente porque ele nos proporciona, o espiritismo, uma fé raciocinada. Cremos em Deus porque sabemos porque cremos em Deus. Cremos na imortalidade porque, para nós, além dela ser demonstrada, nós temos a convicção pela lógica, pela razão que nos conduz a compreender. E os princípios universais que a doutrina espírita nos traz nada mais é do que o esclarecimento da verdade que Jesus nos deixou há 2000 anos. O espiritismo vem nos trazer estes postulados, demonstrando-nos de tal forma que ele faz essa comparação como sendo uma maneira matemática de podermos fazer a mensuração do peso dos nossos corpos. E ele vem afirmar que, antes de ser espírita, só o pensar em perder um filho fazia com que ele mentalmente se blasfemasse e punha-se como louco por não encontrar na condição e na compreensão que até então, antes de ser espírita, ele não entendia esta questão da imortalidade, da vida futura, conforme a doutrina espírita vem explicar. E ele ainda vem complementar dizendo que depois de espírita, tendo perdido 4 filhos adorados, e depois de criados, ele veio louvar e agradecer ao Pai de amor por ter provado, por aquele modo, a sua obediência e os seus sacrossantos decretos, ou seja, a sua obediência a Deus e aos sacrossantos decretos do Pai, porque nada acontece por acaso. A doutrina espírita vem nos mostrar a questão da imortalidade, porque a morte apenas, ela não destrói, mas ela transforma a indumentária física, que é o nosso corpo, o empréstimo que o Pai nos dá, mas não destrói a essência, que é o espírito, a individualidade, as conquistas que o espírito consegue tê-la
o desenvolvimento da sua inteligência, o conhecimento que adquire ao longo das experiências transatas e, ao mesmo tempo, as virtudes que amealha ao longo do seu desenvolvimento moral. São propriedades dos espíritos de nós que não perdemos, e a morte, ela não consegue destruir esta realidade. E é assim que ele vem nos trazer nesta visão que depois de espírita, aquele conceito que ele tinha antes da perda de entes queridos veio modificar-se, e ele veio louvar ao Pai por saber que estava diante de uma prova, de um testemunho, e que tudo estava de acordo com os desígnios do Pai. Fala-nos também, nos seus escritos, de que a moral cristã, iluminada pelos inefáveis princípios do Espiritismo, não podem deixar de modificar para melhor a quem a cultiva, não somente por dever, mas também e principalmente por encontrar na doutrina espírita a paz de espírito. A doutrina nos convoca à renovação, assim como Jesus nos convocou a esta renovação. E a moral cristã, ela nos ilumina, esclarece-nos, consola-nos, ilumina as nossas mentes e faz-nos um convite para mudanças, para que nós possamos modificar-nos para melhor, fazendo as alterações necessárias na nossa intimidade, na transformação do egoísmo, da vaidade, do orgulho, nas virtudes que estão latentes, a humildade, o desenvolvimento do amor, a caridade que nós podemos praticar, a paciência, a indulgência, a benevolência. São exercícios que a vida nos propicia e que a doutrina espírita vem nos esclarecer na sua moral cristã para que nós possamos, desta forma, fazer esta renovação tão necessária. E ele vem nos falar ainda, dirigindo-se aos espíritas, dizendo: espíritas, o caráter essencial da verdadeira fé, como Nola ensina o Divino Mestre, é a humildade de sentimento, é a humildade nas ações. E ele expressava isto, como expressa até os dias de hoje, mesmo com a sua veneranda evolução, com a sua autoiluminação já transbordando a sua luz própria, nós verificamos nas suas mensagens, nas suas falas, na sua presença, o exemplo de humildade. A humildade de sentimento, a humildade nas suas ações, fazendo com que o seu exemplo faz-nos entender que humildade é justamente a obediência às leis divinas, a fidelidade às leis do Pai e a coerência com estas leis íncitas nas nossas consciências, para que nós possamos, desta forma, sendo obediente, sermos humildes, porque ser humilde é ser obediente. Ser humilde não é ter uma indumentária não elegante, ou estarmos trajados de outra forma, ou sermos subservientes. Não. A humildade que o Cristo nos ensinou, porque ele é o maior exemplo de humildade, foi justamente pela sua obediência ao Pai, fidelidade a Deus, nosso Pai, fidelidade às suas leis. E é este sentimento que o Dr. Bezerra vem, nos seus pensamentos, expressar-nos, lembrando-nos de que devemos cultivar esta humildade, no sentido de cada vez mais termos fidelidade a Deus, às suas leis, praticá-las, porque são elas que nos fazem felizes. Porque a lei de amor é a única e verdadeira que nos faz feliz. E é ela que nos indica o que fazer e o que não fazer. E se hoje somos infelizes, é porque nós nos afastamos desta lei divina que nós devemos praticar nos nossos atos. E ele vem ainda afirmar no seu pensamento que ao espírita que desejar ser discípulo de Jesus, diremos: o verdadeiro espírita deve procurar ocultar as suas boas obras,
como os maus ocultam as suas. E se o dever lhes impõe a obrigação de fazê-las em público, como é hoje o caso, ele falava-se, a época da propaganda, ou seja, da divulgação, deve portar-se com a prudência e a modéstia com que os apóstolos pregavam a Boa Nova. Então, verifiquemos nos seus ensinos esta realidade para que nós possamos dar com a mão de tal forma que a outra não veja e fazermos as coisas que devemos fazer, a prática da caridade, sem ostentação, não com o objetivo de ser reconhecido porque estamos praticando algo, mas o fato de fazer por sentirmos a necessidade e o prazer de fazer, porque sabemos que o propósito da reencarnação é a prática do bem e nós nascemos para nos ajudarmos mutuamente, para aprendermos juntos, mas, sobretudo, para servirmos. E ele vem nos dizer de que serve pregar o Espiritismo, que é o Evangelho segundo o Espírito e verdade, ou seja, é o Evangelho ressuscitado, é o Evangelho redivivo, dando àqueles que o pregam o exemplo do seu desrespeito pelo modo irreverente de pregá-lo. Porque a doutrina espírita ela é séria, o Evangelho é sério. Eles nos convocam, tanto o Evangelho quanto a doutrina espírita, que vem esclarecê-lo de forma fácil, eles nos convocam à seriedade do nosso comportamento moral perante o planejamento reencarnatório que cada um de nós fizemos, assumindo compromissos com o alto, com Cristo, conosco mesmo e com Deus, para que nós tivéssemos, naquela oportunidade que o Pai concede de reencarnatória, a oportunidade de realizarmos o que é melhor para o nosso progresso intelecto-moral. E quando aqui chegamos, as oportunidades surgem e muitas das vezes nós, esquecidos deste passado e esquecidos destes compromissos, estamos diante de uma doutrina que nos convoca a estas mudanças interiores e muitas das vezes, como ainda estamos mais próximo dos atavismos, das reencarnações passadas, muito mais próximo ainda da animalidade do que da angelitude, fala-nos muito mais forte estes atavismos e que devemos ter e empreender esforços hercúleos para poder ultrapassá-los, vencê-los e termos atitudes mais coerentes com a própria caridade. E ele vem nos dizer que propagar o Espiritismo por toda parte é o dever, sim. Nós devemos propagá-lo, mas devemos fazê-lo com respeito e com o acatamento que requer o ensino da divina revelação. Porque a doutrina espírita é uma ciência de origem divina. Não foram os homens que vieram criá-la, mas foram, sim, os espíritos, como sabemos, que vieram desvendar ao mundo como ministro de Deus, agente de sua vontade, abrindo esta nova era para a humanidade, dizendo de que aqui estavam como ministros de Deus e agentes de sua vontade para instruir os homens, para nos esclarecer e nos orientar. Também é uma ciência que ela provém do alto, ela é de origem divina e, naturalmente, é humano, sim, o trabalho que o codificador fez para poder organizar através das comunicações de onde ele depreendeu as verdades que estão inseridas com o método que ele utilizou da universalidade do ensino e com a seriedade que a própria doutrina espírita nos traz. E ele vem nos esclarecer à época um fato interessante, porque ele escreveu, na certa era o hábito da época, dizendo que onde quer que vejais placas e bandeiras como um anúncio permanente de sessões espíritas, crede. Aí ele veio dizer, o alerta, aí não está nenhum espírito religioso. E se gostais de divertir-vos, entrai.
E se procurais o verdadeiro espiritismo, fugi e orai pelos que o deturpam, porque os templos não têm placas, nem flâmulas, nem arautos pregando pelas ruas e praças ao som de timbales. Esses são meios empregados por empresas teatrais para atraírem concorrência. Isto é próprio das festas mundanas, nunca de exercícios religiosos. Veja a sua prudência, que naturalmente à época havia estes comportamentos e naturalmente, como até hoje nós verificamos muitas denominações de casas ditas espíritas, mas que na realidade está voltada mais para a prática do mediunismo ou muitas das vezes dizendo apenas com rótulo espírita, mas sem que ela pratique o estudo, a divulgação e a vivência da doutrina espírita codificada por Allan Kardec. Assim, nós vamos observando o pensamento do Dr. Bezerra enquanto encarnado, trazendo-nos estas informações já com a sua lucidez, esclarecendo-nos. E ele ainda vem dizer-nos de que, se nós observarmos nos jornais profanos, que naturalmente todos os dias as notícias saem dos trabalhos espíritas, com os nomes dos eméritos trabalhadores, nós devemos concluir que tais manifestações, elas não são, e nelas também não há o espírito religioso de quem os fez. É o príncipe do mundo que os insinua no ânimo, não é, daquilo que fazem. Naturalmente, muitas informações que provêm do alto e que, sem análise acurada, elas são publicadas e, quando verificamos, podem ser apócrifas, ou mesmo comunicações que precisam ser analisadas para verificar, além do seu conteúdo, a veracidade dela. E ele vem nos afirmar de que o Espiritismo é a revelação divina e, como tal, com os homens ou seus homens, ela há de propagar-se por toda a terra, como nolo prova a própria revelação messiânica. Isso ele escreveu no ano de 1896. E nós, hoje, em 2021, podemos perfeitamente constatar nas suas palavras tão atuais essa presciência, estas observações que o seu pensamento já trazia à época. E ele vem a nos dizer que felizes os que concorrem com seu fraco esforço para que seja feita na terra a vontade do Senhor. Desgraçados aqueles, sob falsas aparências, se arrastarem ou que arrastarem seus irmãos a falsas concepções da santa lei. Ou seja, conduzir pelo seu pensamento ou conduzir para a época falsas, hoje talvez nós disséssemos que seriam as fakes, que aí se encontram nas comunicações com as facilidades que a midiática nos dias de hoje nos oferece. E ele ainda vem dizer-nos de que concorre-se para a execução da obra de Deus, trabalhando com maior respeito e humildade, como que trabalha à vista do Senhor da vinha. Aqueles que são felizes, porque eles concorrem com seu fraco esforço para este empreendimento de divulgação do Evangelho de Jesus, não só pelos meios de comunicação, mas principalmente pelo testemunho, pelos exemplos que possam dar. E o doutor Bezerra, ele vem, né, nas suas falas, nos seus escritos, trazendo uma lucidez de pensamento, como falamos anteriormente, tão atuais, de que quando nós estamos falando com referência àqueles anos do século XX, no início do século XX, nós observamos a atualidade e a clareza do seu pensamento. Talvez haja, diz ele, severidade nesses nossos dizeres. Mas além de que não se arranca o cancro sem dor, acresce que está acima de todas as considerações humanas o amor ao próximo.
que nos impõe o dever de tentar o maior esforço por abrir os olhos aos que dormem nas trevas da morte e de prevenir os incautos do abismo que se lhes cava debaixo dos pés, pela invigilância, pelo ou não observar o ensinamento do Cristo do orar e vigiar. Vejamos agora, já que pensamos alguns pensamentos dele enquanto encarnados, vamos acompanhar alguns pensamentos dele que nós também pensamos no seu incansável trabalho como missionário da Falange de Ismael e apóstolo da caridade, da união e da unificação, no seu desiderato de esclarecer e orientar paternalmente os seus filhos e filhas da alma, conforme ele se dirige nas suas comunicações a nós, após ter desencarnado no ano de 1900. E a maneira paternal como ele nos cumprimenta. E ele vem dizer já no ano de 1901, porque temos conhecimento de que as suas mensagens, após o seu desencarne, ela se fez no Grupo Ismael, logo nos primeiros dias após o desencarne, graças à lucidez no seu despertar no plano espiritual. Veio se comunicar aos amigos, né, trazendo notícias. Mas nós pensamos uma comunicação de 1901, aonde ele vem trazer algumas informações. E ele inicia nessa comunicação dizendo assim: amemo-nos uns aos outros e seremos felizes. Porque só assim seremos discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque estamos sendo fiéis aos ensinos do Cristo, que foi que os seus discípulos deveriam amar-se mutuamente. Ele está repetindo. Naturalmente, alguém pode dizer o óbvio que nós conhecemos, mas até os dias de hoje ele continua repetindo, é sinal de que nós ainda não estamos praticando esta lição imorredora do Cristo, que nos convida a amarmos-nos uns aos outros conforme ele nos amou. E ele vem continuar dizendo assim: vós bem compreendeis. O modelo é o Evangelho. Ele aí está, segue-o. Porque Jesus é guia e modelo. É o nosso guia. Porque é o enviado de Deus, é o Cristo. O seu Evangelho, ele é um modelo. É um modelo para que nós tenhamos como roteiro para seguir. É porque é nele que nós encontramos o caminho que deveremos seguir para esta autoiluminação, a reforma interior que naturalmente cada um de nós empreendemos. E ele vem continuando dizendo: uni-vos pelo amor de Jesus, porque ele é a luz, ele é o caminho, é o único caminho, porque o seu caminho é o caminho do amor, para que nós possamos avançar. E ele vem nos alertando para que nós possamos ir avante, para que nós lutemos sem temor, desenvolvamos a nossa fé, busquemos na página do Evangelho todo esse avanço, para que o destemor não faça parte daqueles que desejam ser discípulos de Jesus. É porque no Evangelho nós encontramos um manancial inesgotável de amor, de caridade, de misericórdia. As forças para que nós possamos prosseguir até a vitória, porque a vitória final será do Evangelho do Cristo. Lá, quando tivermos um único rebanho e um único pastor. Ele vem nos alertar para nós não nos preocuparmos com a luta que vem travada. Esta luta interna e esta luta também que existe contra o próprio Cristo. Visto que Jesus, o Cordeiro de Deus, tem os seus legítimos defensores, que são os seus mensageiros, os encarregados de velar pela marcha e a propaganda, a divulgação da sua doutrina no mundo. Quem são estes? São os espíritos que com ele trabalham na sua falange, mas que conta com nós,
imperfeitos, com as nossas debilidades, deficiências, mas pelo simples fato de termos nos arrependido e não desejarmos mais cometer os mesmos equívocos, ele conta conosco. Conta conosco para que nós possamos fazer a nossa regeneração. Aprendamos as lições do Evangelho para que nós possamos um dia ser chamados por ele de irmãos. Porque naquele momento da última ceia, em que ele estava preparando os discípulos, ele falou para eles: não vos chamos mais de servos, porque os servos não sabem o que o seu Senhor sabe. Vós sabeis tudo que o Senhor sabe, porque eu vos disse tudo que o Pai me disse. Vos chamos de irmãos. Então nós, para chegarmos a ser chamados de irmãos ao Cristo, é necessário que nós tomemos conhecimento das verdades que ele deixou. Por isto que devemos estudar o Evangelho à luz da doutrina espírita, para que nós possamos entender a mensagem do Cristo que nos convoca a esta renovação. E ele vem nos alertando na sua mensagem de que nós não devemos nos intimidar, porque os nossos espíritos, pelas constantes investidas dos agentes das trevas contra nós precisamos estar renovados, conectados com o alto, a fim de evitarmos estas interferências que, naturalmente, estas conexões se fazem por afinidade. E se nós não devemos nos intimidar, porque o que nós devemos temer é o que está dentro de nós, são as nossas fraquezas, pois são elas que nutrem e fortalecem as hostes inimigas, porque é nestas fraquezas que eles encontram esta sintonia, esta afinidade. E nós precisamos fazer esta alteração, esta mudança em nós mesmos, para que esta afinidade, esta conexão aconteça sempre com os benfeitores, com os espíritos luminares, com aqueles que, na realidade, estão aguardando de nós esta conexão, porque eles não violentam consciências. Eles aguardam apenas que nós mudemos o patamar de pensamento nosso, a maneira de pensarmos e de agirmos para que essa conexão se faça de forma automática com eles. E ele vem nos dizer de que nós precisamos, porque o que se pede a cada um de nós é que, ante esse tumulto do mundo aonde nós estamos vivendo, e a época também já se vivia isto, e cada ano que passa com maior intensidade, é que nós tenhamos a certeza, a confiança, a fé fortalecida para que a esperança faça parte desta confiança que temos nos desígnios do Pai, porque já somos conhecedores de que a vida do Espírito é uma só, as existências são várias, e que estamos numa existência com um propósito existencial de praticarmos o bem, para que nós possamos construir esta paz interior conforme ele nos ensinou. A paz diferente do mundo que o Cristo nos deixou e que nos dá. É no momento em que nós tenhamos esta esperança, esta confiança nos desígnios do Pai, para nós vencermos as dificuldades inerentes ao período em que nós estamos imersos na carne, naturalmente, na encarnação, e mesmo desencarnados diante desse processo transitório de que a Terra passa para o mundo de regeneração, exigindo de cada um de nós esse comportamento de confiança, de fé, para que nós possamos lembrar de Jesus diante as nossas fragilidades, do olhai, orai e vigiai, conforme registra Marcos. Então, há muito trabalho sobre a face da Terra, assinala ele em sua mensagem, já no ano de 1923. Há muito trabalho na face da Terra
Amados irmãos meus, assim ele se dirige de forma paternal. Tendes de tomar neles parte ativa, ou seja, nesse trabalho que estão para ser realizados. Há muita alma que geme, muito corpo transido de dor, muita criatura que desconhece o amor do seu Deus, muitos tristes, muitos que choram em vão, porque as suas lágrimas não recebem consolo. E é o convite ao trabalho, porque há muito o que fazer. E é neste muito o que fazer que a caridade se faz, porque é o amor em ação, de maneira ativa, que nós possamos praticá-lo e, naturalmente, fazer com que a caridade chegue através das nossas ações. Onde, pois, existirem essas dores, essas angústias, que só a alma tenha o dom de comunicar a outra alma, ide com a palavra sagrada do Evangelho levar o remédio ao necessitado. É isso que ele vem nos recomendar. É o seu pensamento pós-morte, ou seja, já no plano espiritual, com a sua lucidez mais ampliada, neste trabalho da obra de Ismael, da qual ele é um dos seus participantes, diretamente ligado ao espírito Ismael, governador da terra, porque antes do seu nascimento, Ismael o destacou numa assembleia para que ele tivesse, na sua última encarnação, uma missão a ser cumprida. Como a cumpriu, e volta ao plano espiritual com a consciência tranquila do dever cumprido, e vem e continua ainda nesse trabalho, junto a Ismael, a nos alertar através do seu pensamento lúcido. Tomai muito cuidado em vão, em não vos esquecer das vossas responsabilidades. São alertas que ele nos traz, desviando o pensamento da rota que nós traçamos no infinito. Porque nós traçamos um objetivo lá no infinito. E que nós não nos desviemos deste propósito, dos compromissos que assumimos antes do nascimento. Para que nós não permitamos que o egoísmo, as tentações do mundo, o orgulho, mas, sobretudo, a vaidade, a inveja, impregnem o brilho que deve aureolar os nossos espíritos, como espíritas cristãos que desejamos ser. E nós vamos verificando em suas mensagens, até os dias de hoje, sempre nos convocando a Jesus, ao seu Evangelho, a Kardec, para que nós possamos encontrar a chave fácil na doutrina, no Espiritismo, a explicação da verdade, do Consolador, que é o Evangelho, porque ele relembra que Jesus prometeu outro Consolador, que viria explicar todas as coisas que ele havia dito, e outras muito mais, para que nós pudéssemos entender melhor, no momento apropriado, essas mensagens que vêm do alto, no momento apropriado, secundando esta época de transição no caminho da regeneração que todos nós estamos indo. Quem tem caridade tem amor. Quem tem amor tem tudo. Porque o amor é a essência das verdades cristãs, são suas palavras, convidando-nos à prática da caridade, que é o amor em ação. Porque quem tem a caridade tem amor, quem tem amor tem tudo, e quem tem o amor tem a essência das verdades cristãs. E nós verificamos cada vez mais, nos dias de hoje, essa presença fraternal do Dr. Bezerra entre nós. Este espírito amigo, tão familiar, que nós, muitas das vezes, chamamos de Bezerra. Outras das vezes, Dr. Bezerra. Mas, raramente, nós pronunciamos o seu nome completo. E, naturalmente, precedido do galardão que ele teve enquanto na Terra. Porque ele foi
teve o título de doutor. Mas há uma diferença, o doutor e o médico. Ele foi mais médico do que doutor. E muitas das vezes nós evidenciamos a titularidade esquecendo mais das tarefas e dos compromissos que assumimos. Por isto ele foi considerado o médico dos pobres. Foi mais doutor, menos doutor, para ser mais médico. E então, o doutor Bezerra, o médico dos pobres, Bezerra, o venerando, este espírito, é entre nós tão familiar que nós nos dirigimos a ele desta forma. Porque cumprir a sua missão, conforme ele se compromissou com Ismael antes do nascimento, o venerado doutor Bezerra de Menezes retornou ao plano espiritual. E sem interrupção, ele continuou o seu desiderato, o seu incansável trabalho de promover a união entre os espíritas e as instituições espíritas e a unificação do movimento espírita para fazer com que aquelas observações póstumas do codificador tivesse, no meio espírita, a maneira prática de ser realizada. E é assim que, ao longo do tempo, pelas suas inspirações e orientações, o movimento espírita brasileiro se organizou e hoje se encontra organizado já, composto por 27, por 26 federativas e mais a do Distrito Federal, 27 entidades, e mais agregadas, especializadas, formando este movimento espírita brasileiro de forma organizada, para que juntos, unidos, nós possamos, desta forma, levar essa mensagem divina à humanidade sofredora, especialmente nos dias de hoje. A sua abnegação, o seu carinho, o seu zelo paternal, ele tem sido constatado pelas mediunidades abençoadas desde a sua desencarnação, seja como médico, prescrevendo homeopatias, seja como abnegado servidor do Cristo e discípulo de Ismael. Vem sempre nos aconselhando, orientando, consolando a todos os trabalhadores da seara do Mestre, com a sua humildade e seu amor paternal de sempre. Convoco a todos para que nós possamos, sempre que possível, olhar na literatura deste venerável espírito amigo, paternal de todos nós, as mensagens que ele nos traz, alertando-nos para que nós possamos vivenciar a doutrina do Cristo nos dias de hoje com a certeza e com o júbilo e a esperança que sempre as suas palavras nos trazem para que nós possamos prosseguir confiantes e timorados. Que Jesus nos abençoe, nos ampare e que nós possamos ter nas orientações seguras dos seus pensamentos a maneira correta de podermos prosseguir naturalmente à luz do Evangelho de Jesus, que é o nosso roteiro. E as suas palavras todas têm coerência, afinidade e têm como base este roteiro do Evangelho de Jesus, que nos dará consciência tranquila para nós podermos prosseguir. Que haja muita paz em nossos corações. O nosso agradecimento a Abrame por esta oportunidade de podermos fazer reflexões sobre o pensamento lúcido do Dr. Bezerra de Menezes. E, nesta oportunidade, a gratidão a todos que nos assistem para que juntos pudéssemos relembrá-lo e, ao mesmo tempo, refletir sobre os seus escritos e as suas mensagens. Muita paz a todos. E, naturalmente, agora teremos em continuidade ou o Estevão ou a Maria Isabel para poder dar continuidade aos trabalhos no seu encerramento.
com enorme alegria e júbilo no coração, que nós te agradecemos, Brigadeiro Jorge Godinho, por nos trazer esse manancial abençoado que Dr. Bezerra vivenciou aqui, enquanto no plano físico, nos trazer a lembrança e ao conhecimento de muitos de nós que ainda não compartilhávamos desse conteúdo tão rico e dessa vivência plena da vida de Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, o médico dos pobres. De fundamental importância o conteúdo que o senhor nos traz e a convocação para reflexões diante das necessidades prementes do momento que o planeta passa, para que tenhamos a coerência para vivenciar as virtudes, notadamente da caridade, e a organização da doutrina espírita que foi praticada e encabeçada pelo nosso doutor Bezerra e que o senhor tem levado à frente nesse Brasil afora e nos conclama agora para que possamos juntos, com novos meios de comunicação, com essa nova tecnologia, nos irmanarmos neste ideal. Quero principalmente agradecer por nos trazer essa convocação para conclamarmos a coerência na prática da caridade, mas eu peço a Jesus que traga a mim e as pessoas que nos ouvem, principalmente a caridade conosco mesmo, para que saibamos e possamos enxergar, enfrentar e combater essas imperfeições, fazendo então essa conexão celestial que será capaz de nos habilitar a sermos os trabalhadores que o Divino Mestre Salvador espera contar aqui na Terra. Quero agradecer ainda à família Messano, principalmente a Larissa e o seu esposo, que, junto com a nossa Cássia e os demais membros da parentela física do nosso querido Roberto, que tem nos oportunizado sequenciar aqui na Abrame de Minas a honrosa missão de levar adiante os trabalhos da nossa Associação de Magistrados Espíritas. Aproveito para dizer que o nosso querido Dr. Estevão, nosso companheiro de longa data, estará conosco aqui como delegado adjunto na Abrame de Minas, irmanados assim também com a nossa Abrame Nacional e as demais, e alinhando fileiras também ao comando da nossa Federação Espírita do Brasil. Então, convido a todos que, nesse momento, possamos elevar a nossa mente, nosso coração ao nosso Divino Mestre Jesus, notadamente através da figura amiga, fraterna e sempre presente do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, trazendo sob a égide de Ismael, o anjo tutelar da nossa pátria brasileira, a sua luz branca, Senhor. Como assim também te pedimos que leve a todo o planeta Terra o nosso amor, as vibrações da mais profunda sinceridade, a fim de que a cura do espírito possa refletir na cura dos corpos físicos que ainda necessitam habitar o planeta Terra. Que possamos, Senhor, nos fazer seres melhores
e seguirmos adiante na prática do bem, do amor e da verdade. Muito obrigada a todos, que Jesus nos abençoe, que possamos ter uma semana de muita paz e harmonia. Assim seja. Amém. Encerrada a prece, gostaria de dizer ainda aos nossos amigos da Abrame, aqueles que nos ouvirão também no YouTube, cuja palestra permanecerá no ar, que teremos no dia 2 de março a nossa próxima palestra a ser em breve anunciada, cujo orador e a pauta do ano estamos em construção. Muito obrigada a todos e vamos nos despedindo aqui.